É com grande satisfação que recebemos um dos nomes mais importantes da arquitetura brasileira. Nascido em Florença, na Itália, e formado pela FAUSP, Gianfranco Vanucchi, sócio fundador do escritório Königsberger Vanucchi Arquitetos Associados. Com mais de 5 décadas de atuação, ele transita de projetos de imobiliário a grandes planos urbanos, sempre com uma visão de arquitetura perene, capaz de conciliar o atendimento ao cliente, ao usuário e à cidade. Foi presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA, e ajudou a consolidar um escritório que hoje é reconhecido nacional e internacionalmente pelo trabalho coletivo e inovador da sua equipe. Com vocês, Gianfranco Vanucchi. Opa. Obrigado a esse convite maravilhoso. Estou muito contente de estar aqui com vocês, de verdade. Segundo, eu queria dizer que não vai ser fácil falar depois do caro amigo Gustavo, né, de uma coisa tão emocionante. E eu vou falar uma coisa mais comezinha nesse sentido, uma coisa mais voltada ao dia a dia da gente no escritório, né? E eu conto com vocês para me ajudarem a responder essa primeira pergunta. Claro, contém uma certa dose de ironia isso, mas não é tão grande essa dose. Aliás, a gente devia fazer essa pergunta para o Norman Foster, né? Porque ele pagou a faculdade fazendo perspectivas para o Richard Rogers, que era colega dele na época, né? Mas é uma pergunta complicada mesmo, porque até agora eu não cheguei a essa conclusão. Como é que faz? Eu acho que a gente faz fazendo, né? Vou falar um pouco, então, de como é que eu cheguei aqui, não aqui nesse palco, mas cheguei no Brasil, cheguei a ser sócio do Jorge e do Daniel, que está aqui na frente, né? Eu nasci numa cidade de 12 minutos, na verdade, não é nem a cidade de 15 minutos, porque... Opa! É assim mesmo? Tá. Então, aqui era onde eu morava. Aí eu fui batizado nessa igrejinha aqui, que vocês conhecem bastante, chama Batistério. Aí eu era coroinha nessa igreja aqui, Santa Maria Maggiore, e estudava atrás da igreja, né? Então, você vê que era um percurso bem interessante. Isso daqui era a casa onde eu morava, que depois agora virou hotel. É uma cidade realmente que ajuda a quem quer fazer arquitetura, vamos dizer, é um bom estímulo nascer numa cidade dessa. Aí eu cheguei em 61, Brasília estava sendo inaugurada. E cheguei no Porto de Santos. Tudo diferente, inclusive Guaraná, que eu nunca tinha tomado e achei muito bom no primeiro dia. Eu morava aqui perto, que é a antiga Praça das Bandeiras. Antiga não, ainda chama, só que infelizmente agora virou um estacionamento de ônibus, né? E São Paulo tem essa coisa mesmo, né? De se mexer o tempo todo, de mudar. Mas era linda, ali era um teatro de alumínio, e para cá era o Anhangabaú. Eu morava aqui perto e tudo acontecia no Centro Velho. E para mim foi uma coisa boa isso, porque, de certa forma, se você pegar lá 15 de novembro, a Barão de Itapetininga, com esses edifícios antigos, tinha escala muito parecida com a minha cidade natal, né? Edifícios sem recursos, robustos, feitos de pedra. Então, eu me sentia muito bem. Não foi um choque chegar no Brasil. Até porque brasileiro recebe muito bem estrangeiros. Tem uma coisa de gostar de estrangeiro, de calça ali, de Ferrari, enfim. Esse sou eu, não sei se dá para reconhecer, mas
O cabelo que era o problema aí, né? E aí aconteceu o seguinte, rapidamente. Meu pai veio para cá com um grupo de italianos que ele trabalhava na loteria esportiva na Itália. Eles falaram assim, puxa vida, não existe loteria esportiva na Itália. Jogo e futebol, pô, não é possível que não dê certo. E, de fato, vieram para cá e deu muito certo até que esse cara, esse bardito aí, com a vassoura na mão, proibiu tudo. Proibiu biquíni, proibiu briga de galo, sugeriu usar essa linda roupa safari e proibiu a loteria esportiva também. E aí complicou. A gente estava lá, meu pai estava aqui, mas aí é uma história muito longa que fica para o próximo convite. Tá? Aí nós chegamos, quando a gente entrou na escola, entrou nesse momento trágico da nossa nação, né? E, enfim, na FAO, professores que sumiam no cursinho, vocês conhecem essa história, mas é uma história realmente muito triste e que me marcou muito. Este é um país que vai para frente. E a gente sabe da Copa do Mundo, do que o Médici extraiu disso, enfim. Mas vamos falar um pouco de arquitetura. Lá em cima, escondido atrás da Maria Lúcia Pereira de Almeida, está o Jorge Koenigsberger, que se formou no Mackenzie em 71. Ele era mais inteligente que eu, mais esperto, mais tudo. E eu me formei em 75, só esse cara aí. Enfim. Podia ser pior. Aí começa, vamos falar um pouquinho do que foi daqui para frente. O que acontece? Não é fácil você manter um escritório de arquitetura. Eu fui estagiário do Jorge, na verdade, né? Você viu que ele se formou muito mais cedo do que eu. E a gente se conhecia do clube Atlético Paulistano, eu nadava, ele jogava futebol, a gente ficou amigo, depois se distanciou. Mas quando ele montou o escritório dele, ele lembrou de mim que podia ser uma possibilidade. Eu, naquela época, estava indo para Arembepe, mochileiro, sola de pneu. E eu falei, o Jorge, tudo bem, mas aguenta mais uns meses aí. E aí começou, né? Mas começou e foi difícil, tanto que aqui o Jorge, essa cara de bravo, ele está com pinta de executivo porque no começo não dava para levar leite para casa para as duas famílias. Então, ele optou para trabalhar um pouco na Olivetti como executivo. Ele é um muito bom gestor, não tão bom como o Daniel, que é o nosso sócio, que daqui a pouco eu apresento para vocês, mas é um bom gestor e trabalhou bastante tempo no layout. E aí a gente entrava em concurso, fazia as outras atividades. Essa é uma foto que eu adoro, porque foi um concurso de um cartaz sobre o centenário do Le Corbusier, né? E eu ganhei, e quem me entregou o prêmio é essa mulher maravilhosa, que era Charlotte Perriand, que era a designer do Le Corbusier. E é uma mulher incrível, linda ainda, nessa idade, estava maravilhosa, e me entregou uma poltrona que ela desenhou. Aí a gente também foi atirando um pouco, o Jorge fez um novo modelo de computador para o Olivetti, alumínio ali era Premurbi, um pouco de órgão público, onde a gente conseguia, o Botti na época era presidente, a gente fez esses tampas de reservatórios d'água que se transformavam em pequenos playgrounds, mas o melhor são essas duas coisas. Por que eu acho que é o melhor? Porque isso daí foi feito em papel vegetal, com curva francesa, durex e graxa de sapato.
e benzina, que tinha que passar benzina. Eu estou vendo algumas pessoas que estão fazendo assis, que estão com saudades dessa época, provavelmente pelo cheiro de benzina, né? Só pode ser. E aí também conseguimos entrar numa boca aí para produtoras de publicidade, para a gente fazer cenário. Isso foi muito bom e segurou a nossa economia por um bom tempo, porque, imagina, um cenário desses, era mais ou menos, eles te pagavam o preço de um projeto de uma residência na época, né? E aí você fazia em 3 dias, é a coisa mais legal mesmo de fazer, que era destruído 15 dias depois. Então, ninguém vinha se tinha problema, se tinha defeito, que nem agora que a gente faz o edifício, fica 100 anos na rua, né? Todo mundo metendo pau. Essa foi uma ideia que, na verdade, está aqui um pouco de penetra, mas eu, quando casei, estava procurando tapetes lá para casa. E, na época, só tinha tapete oriental, né? Eu falo, pô, mas a gente faz uma arquitetura contemporânea, etc. e tal, vai colocar tapete oriental, vamos inventar de fazer uns tapetes? Aí a gente inventou, chamou artistas aqui, artistas bons. Eita. Isso aqui é muito louco. Isso aqui é o Wesley de Uquili, esse sou eu, o Guto Lacaz, o Fernando Stickel, o Jorge, Gilberto Salvador, Lizárraga, depois teve Tobiotaki, Petkov, enfim, Fajardo. Foi muito divertido. Isso daí a gente falou assim, foi numa galeria de São Paulo muito legal, que não existe mais, a Paulo Figueiredo. Daí a gente falou, como é que a gente vai mostrar tapete? Porque mostrar tapete no chão... Então, a gente bolou uns morretes de pedrisco e colocou em cima desses morretes, ficaram muito legais. E, na época, tinha uma luminotécnica, a Adriana Adam, que já faleceu, mas que ela trouxe para o Brasil aquelas lampinhas de croica, lembra? Isso daí faz um tempinho também. Só que ninguém tinha visto aquilo. E ela montou aquelas catenárias com as de croica, todo mundo olhava para cima, ninguém olhava para os tapetes. Mas, enfim, mas ficou bonito. Aqui é o segundo escritório, que é numa vilinha da Alameda Tietê. Eu fumava ainda. Aí começamos, em geral, a residência, a primeira coisa meio que aparece, porque não é uma coisa tão complexa, né? Que dá para desenvolver bem. E as residências foram permeando ao longo da nossa longa existência, sempre... E é um tema legal, é um tema muito legal, só que, numa estrutura que a gente tem hoje de escritório, ela não dá resultado. Porque se você tem um sistema, então a gente faz de vez em quando, em algum caso específico, onde a gente percebe que pode sair uma coisa interessante, mas não é o dia a dia da gente trabalhar com residências, mas a gente faz bastante coisa. Essa foi a primeira, aí tem a Alphaville, tem vários lugares, né? Esse tema de casas de praia sempre foi uma coisa que eu particularmente adorava fazer, o Jorge também, e adoro ainda. E elas te permitem, mesmo dentro de uma casa, de uma tradição brasileira, praiana, de construir, elas te permitem ainda ter alguns gestos, né, novos. Por exemplo, essas partes baixas, essas partes curvas, elas, na verdade, nenhum cômodo chega até o forro. Então, você tem 2 águas com os blocos soltos dentro, né? E dá resultados muito interessantes. Eu tinha um arquiteto paulistano chamado Carlos Milan,
que era um grande arquiteto, e que faleceu justamente indo para a casa de praia. O carro dele caiu no rio, ele mergulhou para salvar os 2 filhos, conseguiu salvar os 2 filhos, mas não se salvou. Ele era um arquiteto contemporâneo, com uma arquitetura de primeira qualidade. E ele fez uma casa na praia, e eu era amigo da dona dessa casa, e quando cheguei lá, eu achei que ia encontrar um caixote de concreto. Nada. É um projeto brilhante, eu não trouxe aqui, porque só trouxe os meus. E são 3 blocos com um lavabo no meio, embaixo de 2 águas soltas, com pau roliço, piso de tijolo. Falei, uau, é isso, é muito bom. É muito bom. Eu fiquei copiando um tempão. Embora que esses elementos vazados eu que desenhei. Tá? Isso é legal também, né? O nível de detalhamento que a gente fazia com lápis e esquadro e paciência, né? Muita paciência. Mas são pranchas, hoje em dia, fantásticas, né? Então, resulta nesse tipo de espaço, que é um espaço colorido também, né? Sai um pouco do branco e do cinza da cidade. E eu fiz para uma amiga minha, mas de vez em quando eu alugava. É um lugar muito gostoso mesmo, sabe? Agora, eu vi uma foto outro dia, eles fizeram outra casa em cima disso. Praticamente, pintada de verde para, acho que, disfarçar. Essa é mais uma casa em Ilhabela. Essa aqui é uma casa que eu comprei para a minha família. Na verdade, era a casa de um caçara, que o cara construía super bem, tinha um dom impressionante. O cara era engenheiro sem ter feito a poli, é uma coisa impressionante. E, enfim, de novo, esses materiais, essas cores fortes, né? Isso aqui é a parte interna da casa do Jorge, do meu sócio. Eu gosto muito dessa foto, porque luz, sombra, rusticidade, planicidade, né? Tem muita coisa, tem muito discurso num pedaço simples de uma casa. Esse aqui também é um caso engraçado, por isso que eu pus aí, que é o nosso cliente de incorporação, o Ricardo Sobia, infelizmente já se foi. Ele era cliente de incorporação, mas um dia me chamou e falou, Gianfranco, é o seguinte, eu separei, eu estou com uma mulher nova, agora eu quero fazer uma casa nova, porque eu morava numa casa de concreto, tudo aberto, todo mundo via todo mundo, e aqueles espaços enormes, eu quero uma casa com cara de casinha. Eu não quero grandes espaços e grandes vãos, né? Só que o programa dele era de casona, não era de casinha. Então, eu seccionei a... Não. Isso aqui é grave, hein, cara? Bom... Eu fiz uma ruazinha no meio, que é essa rua branca aqui, né? Que ela vem desde o térreo e vai até os fundos, que vira essa escada. Então, tem essa marcação de uma rua que dá para vários ambientes, como se fossem 2 casas, e você entra numa rua entre elas. Isso aqui é uma casa também para um incorporador. Então, muitas vezes, estou dizendo, a gente fazia casas para clientes nossos, porque eles pediam para fazer, mas não era, a gente não buscava a casa como clientela, né? É uma casa enorme, que foi derrubada lá em Alphaville 1 para fazer uma maior ainda. Aí... Deixa eu pegar uma água aqui, o ar de Brasília. Você me ajuda? Aí aqui esbarramos de novo com o modernismo. Você vê que até agora não tinha nenhuma casa muito Mies van der Rohe, né?
Aqui a gente foi com tudo. É uma planta, eu gosto muito dessa casa, praticamente, porque é uma planta muito limpa, pilotis, enfim, tem todos os predicados de uma casa modernista. Eu gosto muito desse fosso também, com essas cuecas aí, que dá um colorido, né? E aí começou um período bom, mas muito bom. Tinha muito dinheiro circulando no Brasil, e os bancos estavam abrindo agência, assim, feito pastelaria. E a gente teve a sorte de ser chamado para fazer algumas não, porque fizemos mais de 70 agências, né? E foi um exercício muito interessante, porque, bom, isso aí diz alguma coisa, essa coisa azul aqui. Mas aqui tem de colegas nossos muito bons, mas a maioria das agências na época elas mostravam muito. Os próprios bancos pediam um certo exibicionismo estrutural, concreto aparente, enfim, elas tinham que aparecer muito nessas cidadezinhas em que era essas aqui são em São Paulo a maioria, mas em várias cidadezinhas também se fazia essas mega agências, né? Até eu li um artigo do Carlos Lemos, que nos deixou há pouco tempo, que ele falava que parecia que aterrissava OVNI, de repente, nessas cidades, que não tinha nada a ver com a arquitetura da própria cidade, né? E a gente tentou fazer uma arquitetura um pouco mais alegre, um pouco mais leve. Acontece isso também nessas viagens, porque eu viajava o Brasil todo para escolher terrenos, falar com a prefeitura e implantar essas agências, né? Numa dessa, o trem de aterrissagem daquele teco-teco lá não quis descer, a gente desceu de barriga, não foi muito legal. Mas era muito interessante onde é que a gente ia instalar a agência. Olha isso daqui. Uma beleza. Também esse diretor aqui, que está à esquerda, também já faleceu, ele gostava de fazer turismo também junto com o trabalho. Então, ele inventava, por exemplo, onde caiu o avião era Alcântara. A gente não ia colocar uma agência em Alcântara, um negócio assim. E, por outro lado, ele descobriu que tinha esse forte de 4 pontas à beira do Rio Negro, que chama Forte Príncipe da Beira. Acho que é um negócio que só eu e ele fomos nos últimos 50 anos. Mas é lindíssimo, lindíssimo. Então, para mim, como estrangeiro também, era muito divertido sair de São Paulo num aviãozinho, passar por cima da Amazônia, que é um negócio assim, a floresta amazônica, quando você passa em lugares que são desconhecidos, é um negócio assim que você não consegue entender. Porque você vê cores, de repente você vê uma fumacinha e um mar de verde, assim, tomara que continue. Vamos ver. Então, são as agências com materiais simples, né? Sempre preocupados com insolação, ventilação, né? Materiais também que ajudassem nesse sentido, né? Mas materiais baratos. O que foi muito interessante para nós, como a gente fazia agência no Brasil todo, e não dava para visitar a obra, a gente aprendeu a detalhar muito bem os nossos projetos para não ter que ter pergunta. Vem dar uma olhadinha aqui num cantinho desse tijolo em Porto Velho. Não dava. E realmente muito bem construídas, né? Isso aqui é interessante, porque uma agência em Cuiabá, não sei quem já foi torrado em Cuiabá, andando na rua,
mas é uma coisa insuportável aquilo lá. Eu me lembro, eu entrava em farmácia, depois eu entrava num mercadinho, só para respirar um pouco de ar-condicionado, porque é insuportável. Mas olha, eu gosto muito dessa agência, porque ela justamente, esses são grandes brises de tijolo, né? Aqui a gente retoma essa linguagem do tijolinho. Então, é toda uma agência que foi pensada para precisar o mínimo de ar-condicionado, né? Quer dizer, a gente fala em sustentabilidade, mas desde que a gente estudou, olha, o sol faz mais ou menos o mesmo percurso. Não tem mudado muito, né? Então, é só a gente saber usar o que foi nos ensinado para a coisa funcionar. Não precisa inventar também lead daqui, lead de lá. Bom, olha, essa foto foi um aluno de arquitetura que mandou para a gente 3 anos depois. Essa agência deve ter mais de 25 anos. Olha como resiste, né? A gente sabe assim, que tem materiais que envelhecem bem, né? Com certeza o tijolinho de barro é um deles. Ele, mesmo caído, mesmo sujo, ele está inteiraço. Aqui também, o Paulo ali, que bonitão. Isso aqui são brises feitos com telhas de Eternit pintadas sobre uma estruturinha de ferro parafusada. Então, dá para fazer coisas simpáticas sem gastar muito, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente deveria buscar cada vez mais, porque às vezes a gente sempre parte não é o caso do bloco, não, porque eles fazem coisas muito parecidas com isso aí, muito bem feitas. Parabéns, aliás, viu? Vocês merecem muito. Agora, esses lugares, Araguaína e tal, você ia na churrascaria, estava todo mundo com o revólver. Você estava meio assim, sabe? Estrangeiro, né? Isso aqui também é uma cobertura metálica, simples, mas sempre tinha uma gracinha, né? Essa calha que joga água, enfim. Esse é um projeto muito legal. Na época, Cáceres não era uma cidade tombada. Depois foi tombada pela Unesco, não, e aí a gente ia fazer uma agência aqui nessa esquina. Quando eu entrei nessa casa, eu vi esses pisos, falei, pô, não dá para quebrar isso, vai, gente. Dá? Não dá. Não pode fazer isso. Depois você não dorme mais à noite se você quebrar um negócio desse. Aí a gente adotou essa solução, que onde tem as paredes, a gente colocou madeira onde tinha as paredes. Então, ao mesmo tempo que a gente preserva esses tapetes, a gente também preserva a memória da planta da casa, né? Então, você percebe, aqui era o quarto, aqui aquela sala de jantar, etc. e tal. E aí, através do banco, nós fizemos os primeiros edifícios verticais do escritório, né? Um na Joaquim Floriano, no Itaim, e outro na Avenida Angélica, né? Esse da Avenida Angélica, de certa forma, retomava um pouco a linguagem existente no local do Artacho Jurado, né, com pastilhas, cores. Aquele lá da Joaquim Floriano também era um vidrotil verde escuro, lindíssimo. Aí foi comprado e agora tem um vidro azul esverdeado que colore toda a rua de turquesa. Eu entrei na época no CREA para reclamar, porque eu acho que assim, no mínimo, eu sei que assim, se o edifício não for tombado, e às vezes também não merece um tombamento, mas você vai mexer no projeto do outro, no mínimo pega o telefone e fala, colega, olha, eu vou fazer assim, o que você acha?
Você acha que poderia ser melhor? Na maioria das vezes as pessoas falam, não, faz o que você acha, que está bem, etc. E tal. Mas telefona. O cara revestiu isso daí de paetê azuis, turquesas, e nem... Aí eu entrei no CREA, aí o CREA começou assim, você tem um ART de 1912 para mostrar que esse projeto é teu? Hã? Ah, tenho. Sabe o que aconteceu, né? Nada. Aí sujou. Aí sujou mesmo, porque a gente estava super acomodado. Aliás, não se acomodem quando vocês têm um bom cliente. Não se acomodem, porque esse bom cliente pode sumir de uma hora para outra, né? E foi o que aconteceu. Quebrou, fizeram uma... Não foi culpa da gente, porque vocês viram que a gente fez agência barata. Mas deu problema. E aí, pá, e agora? Aí, quer dizer, o Brasil não é fácil, né, gente? Vamos combinar? 50 conto cada um. Gente que se suicidou porque tinha acabado de vender a casa e estava tudo no banco, né? Então, aí começamos a trabalhar com edifícios de escritórios. Aí esse amigo meu do Dante tinha uma incorporadora legal, a gente começou a fazer alguns projetos, e foi nesse caminho de projetos de pequenas salas, né? E aí o que acontece? Existe uma coisa pérfida no nosso mercado, que se você não fez, nunca fará. Porque mercado imobiliário quer especialistas, quer gente que já fez várias vezes aquilo. E como é que você vai fazer se não te deixam fazer? Né? Mas é um problema, porque a gente fez muito prédio comercial e antigamente as empresas de venda tinham um poder maior, graças a Deus, do que tem hoje. Maior, graças a Deus, que hoje é menor. Então, elas mandavam no tipo de projeto. E para quem dar os projetos? Então, falavam assim, a residencial lá para Königsberg Vanuc não dá, o negócio deles é sala. E dá-lhe fazer sala. Tudo bem, não estou reclamando. Era um trabalho bom, etc. e tal, mas, puxa, a gente queria abrir um pouco os nossos horizontes. Isso daqui, olha, é interessante esse texto, que é do Ricardo Subia, que depois eu fiz aquela casa lá, que era incorporador. Ele diz assim, mencionou na matéria o conflito permanente entre fazer o melhor e fazer o mais rentável. Mas contrapôs que o melhor produto não é o mais rentável, mas é o que vende melhor. É delicado, é sutil isso. Mas produto que vende rápido e bem pode dar menos resultado, mas acelera para o incorporador a possibilidade de fazer novos negócios. E para ele, que é a melhor parte desse texto, a boa arquitetura tem mercado. E a gente sabe que tem. Aqui são alguns outros edifícios de escritórios. Isso daqui, ele entra aqui um pouco como o Judas no Credo, né? Não sei, enfim. Que é uma agência uma produtora, que a gente fazia a cenografia para essa produtora, e fizemos esse estudo, onde são os galpões, eram os lugares de filmagem, esse centro, que seria o centro criativo,
era administração, sala de reuniões, etc. E tal. Mas ele está aqui, tem umas coisas claramente, né, uma influência do Mário Botta, né, essas janelinhas aqui com os retângulos, enfim. Sempre dá uma chupadinha em alguma coisa que já existe, né? Mas ele, de certa forma, ele está aqui porque ele é a mãe e o pai desse projeto, que depois foi um projeto muito conhecido, que é o Terra Brasilis, que quebrou completamente a ideia do modernismo tradicional, né? Sem entrar num pós-modernismo exagerado de detalhes um pouco explícitos demais, né? Mas tem coisa muito interessante. Primeiro que isso daqui também foi produzido com esse AutoCAD aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. E aí, lá em cima, na caixa d'água, a gente fez essa caixa d'água porque, assim, em geral, a água fica em coisa redonda, cilindro, barril, copo, né? Então, a gente fez essa caixa d'água, mas a gente queria que tivesse um relógio lá em cima, que nem tem no centro de São Paulo, né, edifício comercial, tem o relógio e tal. Aí o incorporador falou, cara, esse negócio vai quebrar, vai dar trabalho, vai custar uma grana. Aí eu falei, pô, mas agora vai ficar sem nada lá. Aí a gente inventou de fazer o desenho do Cruzeiro do Sul com espelhos de garagem parabólicos. Então, quando bate sol lá em cima, eles ficam brilhando mesmo, que nem estrelinhas. Também uma solução baratinha. E aqui, eu gosto muito disso, porque você não sabe onde que é público e você não sabe onde que é privado. As duas coisas se misturam. A calçada entra dentro do edifício, e o edifício, de certa forma, engole a calçada, né? Que é uma coisa que a gente tenta sempre fazer para não ter grade, não ter muro, né? Mas cada vez está mais difícil por conta da segurança, né? E aí, o edifício mais concretista, o Top Tower na Vergueiro, ao lado da sinagoga não, como é que chama? A igreja ortodoxa, né? Que é um terreno muito fininho, uma linguicinha que sobrou de outro empreendimento, e a gente tinha que fazer alguma coisa que não fossem 2 tijolinhos, E esse, de novo, também é muito barato, porque é tudo feito de massa, né? Mas quem conhece, passa por lá, chama atenção esse edifício, assim, ele se destaca do cenário da Avenida. Aí, residencial, aí conseguimos. Residencial. E aí, de cara, a gente foi chamado na época era Brascan, depois foi Brookfield e hoje é Tegra, para fazer esse conjunto de 4 torres construídas pela Método, pré-moldados, laje zero. Realmente foi uma aventura. Você trabalhou, né, Siménia? Trabalhou, né? E uma aventura, uma coisa completamente nova, shaft, drywall. Cara, drywall, pessoal de vendas, você falava assim, vocês não falem que tem drywall nesse edifício. Aliás, tem uma historinha engraçada, porque o pessoal da Método foi para o Canadá com outros engenheiros e tal, para ver como é que funcionava esse negócio de tal de drywall, né? E então, os caras explicando, a certa hora, o engenheiro brasileiro pergunta assim, mas me fala uma coisa, se eu der um chute nesse drywall, ele quebra? O cara fala assim, no Brasil vocês ficam chutando parede? É verdade, mas faz sentido, né? Porque a função dele não é resistir a chutes, né? Mas tem essas coisas, esses mitos, né? Às vezes não são tão mitos assim, mas... tem um detalhe legal isso. Esse é legal.
Opa. Peraí, para trás. Estou indo para frente, né? Oh, oh, oh. Aqui, achei. Nossa. Não. Olha que legal isso daqui, modestamente. Está vendo esse pergolado aqui? Ele não é simplesmente um pergolado. Terreno muito grande, o que acontece? O esgoto da última torre, lá do fundo, para pegar o esgoto na rua, se você der o caimento, porque em geral você leva para o subsolo e do subsolo você leva para a rua. Num terreno dessa profundidade, ia parar na China a inclinação. Então, esse pergolado, ele pega a água, as águas servidas e águas pluviais, e traz para esse muro, que na verdade é uma grande calha. E daí de cima você desce facilmente, né? Então, essas coisas também, é legal arquiteto, engenheiro conversarem e procurarem soluções em conjunto, em vez de ficar, bom, isso aqui é a parte do engenheiro, isso aqui é a parte do paisagista, isso aqui é a parte do hidráulica elétrica, instalações. E aí veio essa praga. Aí a gente ficou quase uma década sem fazer projeto residencial, porque alto padrão e médio padrão, se não for neoclássico, não vende. Como a gente não fazia neoclássico, aliás, nunca fez e não vai começar a fazer agora, depois de 50 anos, foi complicado. Foi complicado. Mas um cliente tinha um sócio que queria fazer esse edifício aqui, que é o Duo, neoclássico. É um bom padrão para São Paulo, com duplex, eu fiz os apartamentos de 300 metros. Ele falou, de jeito nenhum, eu não faço, senão eu pulo fora da sociedade. E foi feito, e foi super bem. Isso quer dizer o seguinte, que quem comprar um neoclássico mora tranquilamente num edifício contemporâneo. Tranquilamente. Não tem vergonha. Quem gosta de arquitetura e tem vergonha, não mora num edifício neoclássico. Então, na verdade, são aqueles mitos que tem um pouco de sacanagem, porque, na verdade, também, esses edifícios neoclássicos mediterrâneos são muito baratinhos. Especialmente o Mediterrâneo, que fazia janela pequenininha, né? Baratinha. Enfim. E aí a gente começou, legal, fazer edifícios residenciais, a gente faz até hoje, né? Tem alguns. O interior, né, de São Paulo, hoje em dia, está sendo um mercado bem interessante, né, que eles querem outro tipo de arquitetura. Né. Hoje a comunicação chega muito rápido, vendeu bem aqui, faz em São Luís, faz lá, aliás, é uma praga, depois a gente vai vendo daqui a pouco. Isso aqui é Perdiz, aquilo é Bragança, e aqui São José do Rio Preto. Aliás, muito bem construídos todos. Isso daqui é o edifício nos Jardins, em São Paulo. Particularmente eu gosto muito, porque tem uma sacada de inclinar a parte social para uma área verde que tem na Alameda lá. Eu vou até tomar água.
E agora, gente? Eu vou ler essa frase porque ela é muito interessante. Pinim farinha do mesmo saco é frase minha, tá? Serão os novos neoclássicos, talvez turbinados. Aí tem um texto que eu peguei anteontem. Florianópolis, além de suas praias e qualidade de vida, já se destaca também no cenário imobiliário internacional. Tudo bem. Eu declinei o nome da empresa por motivos óbvios. A XXX Empreendimentos impulsiona esse movimento ao trazer, agora vem, para a cidade o conceito global de branded buildings e signed residence, que, agora essa aqui, um luxo oceânico, que une exclusividade, sofisticação e a paisagem natural da ilha. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não, mas não, pior que eu entendisse. Então, de repente, agora virou esse negócio de marca, branding, e fica tudo igual. E o pior, fica tudo igual, ruim. E o pior, eu odeio LED. Odeio. Parece que eu não sou o único, né? Aí começa a não ser legal. Você faz comercial, você faz residencial, aí depois junta tudo. Esse também foi a Alphaville, São Paulo, Moema. Esse de Alphaville foi o primeiro. Esse daqui é uma maravilha, graças a Deus, hoje a nossa sede, desde o começo do ano, está nesse empreendimento. É uma coisa que tem mais de 22 anos e funciona perfeitamente até hoje. É um prazer descer e ver de manhã um cantinho com babás e carrinhos, depois à tarde estudantes da escola ali perto, com o laptop. É uma delícia mesmo, é uma delícia. É um projeto que dá orgulho, né? Mas também por quê? Porque depois eu vou falar no finzinho mais uma coisa. Você só faz um empreendimento desse, um projeto desse, se você tem um bom cliente. Se você não tiver um bom cliente, você vai fazer sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Por quê? Só vende aquilo que vendeu antes. Essa é a tônica das imobiliárias. Aquilo vende, aquilo não vende. Mas você nem experimentou. Aliás, assim, aqui publicamente eu quero dar os parabéns ao Otávio Zarvos. Eu nunca fiz projeto com ele, então estou totalmente insuspeito, né? Que ele mudou a arquitetura do mercado imobiliário no Brasil, fazendo predinhos de 6 andares, 8 andares. Esse cara é muito importante, E não é tão valorizado assim, é valorizado porque, enfim, vende bem, etc. e tal, mas o que ele conseguiu fazer realmente foi uma coisa muito séria, muito séria. Eu estava falando... outra coisa importante aqui. Pré-moldados, né, que a gente fez no outro. Tem 22 anos, acho que esse está inteiraço. Mas é mais caro. Eu sei, mas se você ficar pintando massa de 3 em 3 meses, também não é muito barato. Aqui tem uns truques também... Você vê que tem um embasamento, porque a gente ficou pensando assim, você fica no meio dessa praça, com esses pirulões do lado, assim, não sei até que ponto é agradável. Então, a vegetação, os pergolados que tem aí, e essa cinta de mármore travertino até uma certa altura, te cria uma segunda escala para o pedestre. Te corta o comprimento do edifício.
Aí mais projetos, enfim, também multiuso. Isso daí mais uma linguiça que tivemos que fazer milagre para... Isso daqui é aqui do lado, no Águas Claras. De novo, né? Aí você faz o negócio, aí começa a ficar especialista em uso misto, você acaba sendo chamado para fazer mais, aí é um círculo virtuoso. Isso aqui é um projetinho em Pinheiros, que é residencial, com comercial aqui na ponta, é uma praça no meio, eu gosto muito. Essa escala é muito legal. E agora tem uma escala bem maior, que é no Tatuapé, que é o Eixo Platina, enfim, é um cliente visionário que quer segurar os moradores do próprio Tatuapé que não vão, bom, esse verbo não está saindo, deixem de ir, para Faria Lima, para outros lugares, tal, em busca de trabalhar simplesmente. Que pegar a Radial Leste de manhã é uma coisa impressionante. Então, a ideia é fornecer edifícios para serviço, moradia, comércio, que consiga segurar os próprios moradores do Tatuapé no lugar. E para isso foram previstas uma série de edificações ao longo desse eixo que se chama Eixo Platina. E aí, dentro desses Platina, tem o edifício Platina, que é um edifício de uso misto, que está ali na frente, que tem na parte mais baixa hotelaria, apartamento e conjuntos, e na parte mais alta lajes corporativas. Eu gosto muito desse projeto, né? O Jorge participou mais do que eu, e ele sempre fala que é um marco português, de certa forma, onde você marca um território que você está começando a conquistar, né? E ele tem essa função. Depois eu gosto muito dele porque praticamente não tem vidro espelhado, que é outra praga também que ninguém aguenta mais, né? E em compensação tem uma fachada ventilada, que também é outra maravilha. Outra maravilha, além de ventilar mesmo, se funcionar termicamente, acusticamente, fica completamente bem acabado, não tem neguinho com colher, assim, né? O Hugo Rosa da Método falava assim, pô, esse negócio de colher, de pedreiro, para forrar, não, como que fala? Rebocar a laje. Metade fica no forro, a outra metade fica na cara do pedreiro, pô. Não dá. Põe um forro. Aqui é outro também na mesma região, chama edifício Almagá, também é uso misto, do lado direito é residencial e do lado esquerdo são corporativos, e unidos por essa faixa, essa ponte, que provavelmente vai ser um spa, um restaurante, mas que dá um abraço entre as duas unidades. Esse daqui é um recente, ali na Avenida Rebouças, né, que em São Paulo está explodindo, né, como no bom sentido. Aí no forno, na verdade, tem alguns que já queimaram, que não vão, ficaram um pouco demais no forno e acho que não vão ser construídos. Mas, enfim, enfim. Aí, desenho urbano, concurso, a Marina em São Sebastião, ali também outra marina com aeroporto para pequenas naves. Esse espaço cerâmica que acabou indo para frente. De novo aqui o eixo Platina, né? Um desenho mais bonitão. E aqui algumas coisas, algumas propostas, né?
O de cima foi a proposta vencedora, teve um concurso para mobiliário da Avenida Paulista, e a gente acabou ganhando com uma solução muito simples, porque lá está cheio de jardineiras, e a Avenida Paulista já está congestionada de pessoas, então simplesmente a gente criou assentos, apoiando nas jardineiras que estão lá. Uma solução meio óbvia, mas que funcionava. Esse daqui, acho que a Veja sugeriu o que fazer, propostas para Anhangabaú, né? Porque Anhangabaú, na verdade, é um rio que está enterrado em São Paulo, então essa ideia é justamente de estamponar e virar essa pequena Veneza tropical. E aqui também é mais complicado isso aqui, eu vou falar rapidinho, porque assim, eu chamo caminhos de luz, mas na verdade está errado, aí chama rios de luz. Porque, em geral, as cidades se agrupam ao lado de rios, né? Então, a gente ficou pensando, se a gente fizesse um rio, porque a partir das construções que ficam ao lado dos rios, depois as cidades vão se expandindo, né? Você vê Londres e companhia. E, então, vamos falar, se a gente fizesse um rio de luz no sentido, uma parte bem iluminada, com segurança, com uso dia e noite, será que a partir disso você não consegue depois expandir? Eu acredito nisso, mas precisam os outros acreditarem. Aqui é legal, é um estudo que a gente fez para o Jockey Club, de transformar uma parte em parque. É um parque afundado, porque não pode ter nada que obstrua a corrida, né? Então, ele seria afundado, mas ligava com o Parque Vila Lobos, e nas duas pontas, que já existe uma direção residencial, e na outra ponta comercial, se erigiriam essas grandes torres que pagariam o custo e a manutenção do parque, né? Quem sabe? Aqui é um plano diretor para Goiânia, para Cuiabá. Eu vou passar bem rápido. Eu não sei como é que está meu tempo aí. Aonde está? Ah. Tem 32 segundos. Várias coisas, tá? Casa de show, João Gilberto, que está ali também. Aqui, ó. Bom. Isso aqui a gente também fez um pouco de interiores para cliente, tempo esgotado. Foi um prazer. Não vai ter grande finale? Pode. Então eu vou falar só isso, e depois vou fazer mais isso, tá? Uma coisa, interiores. A gente deixou de fazer porque interiores você só ganha dinheiro se você cobrar RT. E isso é uma coisa que a gente nunca fez no nosso escritório, nem nunca fará. Nem nunca fará. A gente quer viver de projeto, não de propina. Escolas. Isso daqui é uma casa, é um dos projetos mais complicados, porque é uma casa que eu fiz para mim. Mas aí eu estou descansando ali, que depois de 50 anos é uma coisa que eu mereço. Escritório antigo, novas as tecnologias, o escritório novo,
E aqui, depois, vocês pegam, porque tem algumas coisas, umas sugestões bem interessantes, que eu acho que vale a pena vocês tirarem uma foto, depois a gente pode até conversar a respeito. Esse aí é o novo sócio. Não existe um bom projeto sem um bom cliente. Dispensar sem medo cliente ruim. Dizer não, mas não fechar as portas. Ou seja, não sai batendo a porta. Deixa a porta aberta, tá? Não tente se vender. Seja comprado. Não vai lá, por favor, eu preciso de um projeto. Não vai dar certo. Busque trabalho quando você estiver com trabalho. Porque nessa hora quer dizer que o mercado está bom. E você consegue buscar. Quando você está sem trabalho, está todo mundo sem trabalho indo atrás de cliente. Não faça nada de graça. Você continuará fazendo sempre para o teu cliente, que fará tudo de graça se você fez uma vez. Participar de institutos, associações, conheça melhor seus colegas, né, Asbea? Eles são concorrentes, não são inimigos. É tudo gente legal, gente, juro. Participe de conselhos de órgãos públicos, CAU, prefeitura, governo, etc., para você entender o que está acontecendo lá dentro, especialmente em relação à legislação, é imprescindível. Nossa profissão é muito solitária. Se aguentar, tenha sócios. E 3 R's, que é reputação, recorrência e resultado. No mínimo, na hora de você analisar um projeto, uma proposta de projeto, você tem que ter um R. Se não tiver nenhum, pula fora. Daniel, você quer falar? Não vai falar. Então é o seguinte. Esse daqui é o Daniel, eu quando era velho, e o Jorge. E o futuro? São vocês. Obrigado.